Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 72. Eu trago dois julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O primeiro diz respeito ao direito penal, mais precisamente, termo inicial da prescrição da pretensão executória. O Supremo, em repercussão geral, agora coloca uma pá de cal na discussão e temos aqui uma não recepção de parte do artigo 112, inciso 1º do Código Penal. Vamos ver na sequência como que se solidificou e por quais razões. Segundo julgado que eu trago, uma questão tangenciando o direito constitucional, também direito penitenciário, execução penal, enfim, diz respeito à vedação em lei estadual, à edificação de presídios dentro de um raio, de uma distância mínima de outros presídios, e também a vedação em legislação local, a ampliação de presídios que já possuem uma lotação de 500 detentos. O legislador querendo que, ao invés de ampliar, sejam edificados outros e ainda assim observando essa distância mínima. Isso, de algum modo, viola o texto constitucional? É o que vamos ver na sequência. Professor Gerson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu também, pessoal, trago aqui dois julgados do STJ, o primeiro da terceira sessão e o segundo da quinta turma, envolvendo o direito da criança e adolescente, e o primeiro envolve também direito penal. O primeiro julgado, pessoal, em tema repetitivo, tema 1168, a gente vai ver se quando, envolvendo aqueles crimes do artigo 241A e 241B do ECA, quando o agente, no mesmo contexto fático, ele disponibiliza e armazena alguma foto, algum vídeo contendo cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Nesse caso, ele vai responder por crime único ou ele vai responder por concurso de crimes? É o que veremos na sequência neste primeiro julgado da terceira sessão. No segundo julgado, pessoal, envolvendo aqui revisão criminal, non reformatio impede, aplicando aí o artigo 626, parágrafo único, envolveu um caso em que o juiz ele afastou a agravante na segunda fase da dosimetria da pena, mas aquela circunstância judicial ele utilizou para fortalecer uma circunstância judicial do artigo 59 na primeira fase, portanto, na fixação da pena base. E ele manteve a mesma pena definitiva. A pergunta é, isso viola ou não a non reformatio impedis? É o que veremos daqui a pouco. Pessoal, começamos então com um julgamento extremamente importante que, como eu disse, resolve definitivamente um tema que foi muito polêmico na doutrina e na jurisprudência. O STJ, inclusive, teve uma guinada jurisprudencial na matéria. Diz respeito à prescrição penal, mais especificamente, prescrição da pretensão executória. Eu lembro aqui, porque muitos alunos não estão familiarizados, com a prescrição penal, que é bem diferente, como nós sabemos, da prescrição civil, cheia de detalhes, um regime um pouco mais complexo. Nós sabemos que a prescrição penal ela se divide em prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. O que divide uma da outra é o trânsito em julgado para ambas as partes. Quando nós estamos ainda no curso da ação penal, antes do trânsito em julgado, só falamos em prescrição da pretensão punitiva, que tem 3 subespécies, 3 modalidades. A prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, que é examinada com base na pena em abstrato, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente. Essas últimas duas analisam a prescrição com base na pena em concreto aplicada na sentença, ainda que antes do trânsito em julgado, mas desde que já tenha havido o trânsito em julgado para acusação ou então o improvimento do recurso do Ministério Público, da acusação. Já a prescrição da pretensão executória não tem subespécies, não tem modalidades, é só prescrição da pretensão executória e examinada exclusivamente após o trânsito em julgado para ambas as partes. E é essa prescrição da pretensão executória que nós vamos tratar neste julgado. Qual é o termo inicial para a sua contagem? Por mais esquisito, estranho e até mesmo absurdo que soe, a legislação, especificamente no ponto, o artigo 112, inciso 1º do Código Penal, previa que a prescrição da pretensão executória
embora só seja analisada após o trânsito em julgado para ambas as partes, ela teria o início da sua contagem com o trânsito em julgado para a acusação. Ou seja, nós, depois do trânsito em julgado para ambas as partes, já tínhamos um cômputo retroativo dessa prescrição a partir do trânsito em julgado para acusação. O que, apesar de soar totalmente absurdo, né, era a literalidade do artigo 112, inciso 1º do Código Penal. E por que era assim? Porque antigamente nós admitíamos a execução provisória das penas. Era possível, depois do julgamento em segunda instância, ainda que antes do trânsito em julgado para ambas as partes, executarmos provisoriamente a sanção penal, já que o recurso especial e o recurso extraordinário não teriam efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo. E assim, portanto, já isso, né, já era possível começarmos a execução da pena, e o marco interruptivo, primeiro aqui, em matéria de execução penal, o marco interruptivo da prescrição da pretensão executória é exatamente o início da execução da pena. Por isso que a lei tinha algum sentido no momento em que nós admitíamos essa execução dita provisória da sanção penal. O problema é que o Supremo, como nós sabemos, nas ADCs 43, 44 e 54, firmou uma compreensão, depois de ter oscilado, né, o próprio Supremo na matéria, ele pacificou o entendimento de que não cabe a execução provisória da pena. E aí é preciso aguardar o trânsito em julgado, e para ambas as partes, logicamente, o trânsito em julgado da sentença. Se for o caso de alguém ir para o cárcere antes, né, ele vai ter que ir porque presente os requisitos de uma prisão cautelar, especificamente, claro, de uma prisão preventiva, os requisitos do 312. Do contrário, só depois do trânsito julgado do último dos inúmeros recursos, né, que nós sabemos que a legislação processual penal vai franquear ao réu aí no exercício da sua ampla defesa. Então, nesse cenário, a jurisprudencial em torno do momento a partir de quando pode haver o início da execução da pena, fica totalmente ilógico o 112, inciso 1º. O STJ, no entanto, ele aplicava a literalidade. Ele dizia, por mais que seja algo como ilógico, é o que diz a lei, e tem que vir o legislador para corrigir isso. O Supremo, no entanto, já em precedentes plenários, mas ainda não em repercussão geral, ainda não em precedente vinculante, veio nos últimos tempos, mudando também, né, era um tema que não era pacífico, veio trazendo um entendimento de que o início da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. O STJ, inclusive, pela terceira sessão, e em julgado também bastante recente, disse, olha, o Supremo ainda não julgou a matéria em repercussão geral, o tema 788 está destacado para isso, mas já tem sinalização do plenário. Vamos seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal, porque tudo indica que ele vai consagrá-la quando julgar o tema em repercussão geral. E aí teve uma guinada a jurisprudência do STJ para entender dessa mesma forma. O que aconteceu agora, e é o julgamento que nós comentamos, foi julgado o recurso extraordinário com repercussão geral, o tema 788, e, de fato, como o STJ imaginava, o Supremo ratificou a posição que ele já vinha externando, no sentido de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória não é, como diz o 112, inciso 1º, o trânsito em julgado para acusação, mas sim o trânsito em julgado para ambas as partes. Não há inércia por parte do Estado para exercer o ius puniendi no que tange, né, a aplicação da pena reconhecida na sentença transitada em julgado. Não há inércia, porque só se pode executar depois do trânsito em julgado para ambas as partes, em virtude do que o Supremo decidiu nessas ADCs 43, 44 e 54. Consequentemente, não havendo inércia, não dá para, pela teoria da accionata, começar a contagem da prescrição. De modo que o Supremo entendeu tecnicamente que houve a não recepção
da parte final do artigo 112, inciso 1º do Código Penal, que dizia que o início da contagem da prescrição da pretensão executória seria o trânsito em julgado para a acusação. No mais, eu chamo a atenção que houve modulação de efeitos, pessoal. Então, o Supremo aqui, ele acabou, né, não aplicando esse entendimento de maneira retroativa, porque ele sabe que teve aqui uma guinada, né, jurisprudencial. Só para a gente ter uma noção, é o detalhe do detalhe, mas só para a gente saber como que ficou, porque é bem um pouco complexa a forma, o Supremo entendeu na modulação que essa nova interpretação da Constituição quanto ao início da prescrição da pretensão executória no trânsito julgado para ambas as partes se aplica quando a pena não foi declarada extinta pela prescrição. Então, o que já tinha sido declarado extinto, né, com base no entendimento anterior, isso é bem lógico, né, não poderia haver uma revisão pro societate. E o segundo aspecto da modulação, que também não vamos aplicar esse entendimento, e aqui é mais relevante, cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12 de novembro de 2020, que foi a partir de quando o plenário do Supremo passou a adotar essa interpretação. Então, guardemos essa data, 12 de novembro de 2020. Se o trânsito em julgado para a acusação já tinha acontecido antes, nós, nesse caso, mesmo que o trânsito em julgado para ambas as partes ocorra depois, ocorra agora, por exemplo, nós já vamos iniciar a contagem da prescrição da pretensão executória desde a data do trânsito em julgado para acusação, por exemplo, lá em 2019. Então, é uma ressalva que está no detalhe do julgamento, mas que tem um impacto muito grande nas ações penais, tá? E que nos leva a termos que aplicar o entendimento anterior em inúmeras ações cujo trânsito em julgado para acusação se dera antes de 12 de novembro de 2020. Julgado extremamente importante, né, professor? E eu já me lembro que essa decisão anterior, né, o STF apenas confirmou agora, ela já vinha sendo cobrada em provas de concurso público. E agora, com esse entendimento consolidado, com maior razão, vai ser cobrado. Inclusive, é importante que o querido aluno, ele se preocupe também com essa questão da modulação. Eu me lembro que as bancas de concurso público também gostam de cobrar, né, essa questão referida à modulação. Me lembro aqui, quando o STF decidiu aquela questão de que o interrogatório deve ser o último ato da instrução e não o primeiro, também houve uma modulação relativamente, né, à lei de drogas, o Código de Processo Penal Militar, né, a lei 8.038 de 90, houve também uma modulação, e a banca FCC, né, na primeira oportunidade, ela cobrou justamente esse entendimento da modulação dos efeitos da decisão do STF. Então, até isso, o aluno deve estar atento, né? Vamos lá. Eu trago agora, pessoal, um julgado muito importante também em recurso repetitivo da terceira sessão do STJ e sendo precedente qualificado, né, você já deve ficar aí com as anteninhas ligadas, porque a chance de cair em concurso público é muito grande. Bom, o que envolvia aqui? Envolvia os crimes tipificados nos artigos 241A e 241B de bola do ECA, né? Só um adendo aqui, pessoal, uma digressão. Cuidado, que quando a gente fala desses crimes, né, previstos lá a partir do artigo 240 do ECA, eu estou falando de crimes praticados por agentes imputáveis contra crianças. Não vão confundir e achar que é ato infracional praticado por criança ou adolescente, não, né? Não, são crimes praticados por pessoas imputadas, portanto, maiores de 18 anos, com vítimas, crianças ou adolescentes, tá bom? Então, feito aqui esse adendo, essa digressão, vamos voltar aqui para o julgado. O que foi que aconteceu no caso concreto? Bom, na primeira instância, o juiz federal, ele condenou por concurso material de crimes o réu, né, considerando que houve ali uma disponibilização e um armazenamento de fotos, de vídeos, contendo cena de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Condutas criminais, como eu falei, tipificadas nos artigos 241A e 241B do ECA. Portanto, o juiz de primeiro grau, o juiz federal, ele reconheceu o concurso de crimes. A defesa apelou para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região,
e lá houve uma reforma dessa decisão, que foi que entendeu, né, o TRF da terceira região. Aplicou o princípio da subsidiariedade em relação ao artigo 241B, ou seja, as condutas de armazenar, possuir, adquirir para o TRF da terceira região seriam subsidiárias, uma subsidiariedade aqui tácita, em relação ao crime do artigo 241A, né, que é o crime de disponibilizar esse material de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Bom, o Ministério Público Federal não concordou, interpôs recurso especial para o STJ, e o STJ, pessoal, acabou reformando essa decisão do TRF da terceira região, entendendo que, na verdade, não há concurso de crimes, ou desculpa, não há um crime único, né? Não há essa aplicação do princípio da consunção. Né? Me lembra aqui que o ministro relatou, ele até fez uma correção, entendendo que ali não era, na verdade, subsidiariedade, e sim aplicação do princípio da consunção, né? Aquele que é a absorção do crime meio pelo crime fim. Então, o STJ ele entendeu que não há, né, quanto ao artigo 241B, que é justamente possuir, armazenar, adquirir esse material de conteúdo de pornografia infanto-juvenil, ele não é, né, uma fase de execução, não é uma fase de passagem para o crime, nem preparatória, né, para o crime do artigo 241A do ECA, que é justamente o crime de disponibilizar. Na verdade, são condutas autônomas, são condutas distintas, daí porque foi reconhecido o concurso material de crimes. Tanto é verdade, pessoal, que a gente pode ter, por exemplo, a disponibilização sem armazenamento. Basta que, por exemplo, o agente ele encontra esse material, né, de conteúdo de pornografia infantil e juvenil na internet, ele disponibiliza para outrem e não armazena. Então, veja, eu tenho uma disponibilização sem o armazenamento, que mostra que realmente são condutas autônomas. Eu posso ter o armazenamento sem a disponibilização. O agente encontra também essa imagem na internet, ou esse vídeo, né, de conteúdo de pornografia infantil juvenil, e ele baixa para o seu computador, deixando armazenado no HD da sua máquina, mas ele não disponibiliza. Também é outro caso aí que mostra que as condutas são autônomas. Pode ainda haver o seguinte: o agente ele armazena algumas fotos ou imagens e ele disponibiliza outras fotos e outras imagens. Então, ele vai responder por outros crimes, né? Porque o objeto material não é idêntico. E ainda pode haver, pessoal, uma disponibilização, como eu falei, sem armazenamento, né? O que mostra que realmente não há essa relação de crime meio e crime fim. Não há, no caso aqui, o crime do artigo 241B do ECA, ele não é fase de execução, ele não é fase preparatória para o crime de disponibilizar, trocar, né? Esse material envolvendo cena de sexo explícito com criança ou adolescente. Então, com base nisso, o STJ, né, nossa Corte Cidadã, por meio de recurso repetitivo, ele fixou a seguinte tese, pessoal, em tema repetitivo, o tema repetitivo 1168. Os tipos penais trazidos nos artigos 241A e 241B do ECA são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241B, né, que é justamente o crime de adquirir, possuir ou armazenar, não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do artigo 241A do ECA, o que possibilita o reconhecimento do concurso material de crimes. Então, se o mesmo agente, ele armazenou e disponibilizou esse conteúdo, dentre outras condutas possíveis também, ele vai responder por 2 crimes em concurso material. Não há aqui falar em aplicação do princípio da consunção, né? A gente não vai ter o crime do artigo 241B como um delito de passagem, portanto, um crime meio, para o crime fim, que seria o 241A do ECA. Teremos, na verdade, concurso material de crimes. Julgado, né, repetitivo, extremamente importante, e eu só lembro aqui, professor Gerson, para o nosso colega de casa, a primeira competência da Justiça Federal, né, tu bem mencionou que foi um juiz federal, esses crimes comumente vão acontecer na internet, e aí, nesse contexto é que se entende como poderia ser acessado, né, era acessível na rede mundial de computadores, o crime de competência federal. Se o cara só armazena, né, professor Gerson, e não disponibilizou na internet, a gente poderia ter aqui uma competência estadual. A federal vem porque, quando há disponibilização pela internet,
o crime se torna federal, porque ele é transnacional, tem previsão em tratado para repressão, e aí pela súmula 122, o juiz federal vai julgar também o crime do 241A. E é interessante aqui, né? Acho que tem bons argumentos para os dois lados. O STJ foi numa linha mais dura, né? Mas também tinha argumento para a defesa, porque nos 4 princípios, né, do conflito aparente, é muito comum haver discussão sobre se há concurso de crimes ou conflito aparente, né? A tese da defesa vai pelo conflito aparente, né, que vai se resolver pela especialidade, pela subsidiariedade, pela consunção ou pela alternatividade. Se for a consunção, pode ser a hipótese as hipóteses clássicas, né, de crime progressivo, progressão criminosa, crime meio, crime fim, antefacto impunível, pós-facto impunível, né? E aqui seria a ideia de um crime meio para um crime fim. Ele armazena para disponibilizar. E aí é interessante que a doutrina não diz que tem que ser um meio necessário para a prática do outro crime. O professor Gerson foi exato no que a doutrina fala. A doutrina fala meio normal ou necessário. Não é normal o cara armazenar e também disponibilizar? Essa era a tese defensiva, né? Mas o STJ, e a meu ver aqui acertadamente, né? Eu acho que dá para enxergar uma autonomia das condutas, sim, embora, como eu disse, tenha bons argumentos para os dois lados. O STJ foi numa posição mais dura, mais severa, mas que, ao mesmo tempo, né, previne e reprime o crime de maneira necessária e suficiente, consideradas também as sanções previstas nos preceitos secundários desses dois delitos. Então, é uma situação muitíssimo comum, lamentavelmente, nós temos operações Brasil afora em todas as varas criminais da Justiça Federal. Eu, por onde passei, em subseção, inseção, capital, sempre ou participei ou vi operações, né, acompanhei operações para reprimir esse tipo de conduta. Então, né, é um julgamento extremamente importante, por isso que a gente vai ver nas vindouras provas aí em peso, tanto na magistratura federal, estadual, quanto provas da Defensoria, Ministério Público, estadual, federal, porque vocês veem que um crime pode ser estadual, pode ser federal, então é uma matéria de grande relevância. Eu passo agora, pessoal, para um outro julgado envolvendo direito constitucional bem interessante, uma lei capixaba, uma lei do Espírito Santo, que previu uma vedação à edificação de presídios dentro de um raio de 20 quilômetros de distância, né, de outros presídios já existentes. E também previu uma vedação à ampliação de presídios já existentes quando a capacidade, quando a lotação já fosse de 500 detentos, né? Então, não permitindo a reforma para passar de 500 detentos por presídio. O Estado, né, aqui não gostou disso, né? E aí a discussão, o executivo, né, de que se eu não posso ampliar um presídio e eu preciso fazer novas vagas, eu vou ter que construir um novo presídio, cujo custo é maior, né? Então, estão limitando aqui o meu investimento, né? E violando aqui proporcionalidade, direito fundamental à segurança pública, né? Que passa também por termos bons presídios na execução penal. E, portanto, se discutiu a constitucionalidade dessa lei estadual que trouxe tais restrições. O Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional essa lei estadual. E qual foi o raciocínio do Supremo? Em primeiro lugar, direito penitenciário é matéria de competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 1º. Consequentemente, a União edita normas gerais e os estados do Distrito Federal suplementam as leis federais, atendendo suas peculiaridades regionais, né? Mas observando as normas gerais. E no ponto, na disciplina que nós temos na matéria na Lei de Execução Penal, nós não temos esse tipo de regra sobre prever uma distância mínima entre um presídio e outro,
sobre impedir uma lotação maior do que 500 detentos. E aí nós poderíamos pensar de duas formas: ou que a lei federal não colocou porque não queria que tivesse, ou então ela não colocou, mas deixou que no âmbito local cada ente político, no exercício da sua autonomia federativa, viesse a definir esse tipo de detalhamento. Foi essa segunda visão que o Supremo encampou na matéria, reconhecendo que não há violação a nenhuma norma geral da União sobre o ponto, e, por outro lado, o Estado está cuidando de um interesse dele, de um interesse regional dele, né, no seu âmbito territorial, e esse ato legislativo, né, ele tem mais de uma preocupação. Ele tem uma preocupação com segurança pública, embora, né, se alegava uma inconstitucionalidade porque acabaria atrapalhando a segurança pública, já que trazia entraves a investimentos visando a construção ou ampliação de presídios, né? Mas também poderíamos enxergar sob outra ótica, e foi o que o Supremo fez. Há uma preocupação com esse tipo de lei local com a segurança pública. Quando a gente não quer um presídio muito próximo do outro, é pensando na segurança pública, né? Imagina quem fica no meio ali, um bairro que fica ali no meio, ou uma cidade que fica ali no meio. Tem um presídio de um lado, um presídio do outro, com os riscos de fuga, enfim, e, consequentemente, trazendo ali prejuízos à segurança pública daquela sociedade local, né? E, por outro lado, quando se colocou uma limitação de 500 detentos, né, para casos de ampliação que visassem ampliar, portanto, essa capacidade, essa lotação do presídio, o Supremo disse, é uma preocupação com a dignidade da pessoa humana, e aí nós sabemos que o Supremo reconheceu um status de coisa inconstitucional em relação à superlotação da população carcerária brasileira, né? Isso a gente verifica em inúmeros presídios. Então, o legislador, ao colocar esse limite nas ampliações, né, teve uma preocupação também com superlotações, com a dignidade da pessoa humana, né, em relação a esses detentos, e, consequentemente, o Supremo também chancelou essa atuação legislativa. No mais, eu lembro só, para a gente não confundir, que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de leis estaduais que proíbem a utilização de telefone celular, né? O bloqueio de sinal de telefone celular nos presídios e nos arredores, né? Porque, apesar da ótima intenção do legislador estadual, a legislação sobre telecomunicações é uma legislação privativa da União. Então, é a União que tem que legislar nesse sentido. O Estado, ao determinar esse bloqueio do sinal nos presídios e arredores, ele acabava interferindo no serviço público de telecomunicações, que é o Serviço Federal, e legislava numa matéria que é de competência privativa da União. Então, aqui, nesse bloqueio de sinal de celular, a lei estadual não pode legislar, é inconstitucional. Mas pode a legislação estadual legislar para definir um raio mínimo de distância entre um presídio e outro e para vedar ampliações de presídios que superem uma determinada lotação eleita ali, né, pelo legislador local. Bacana, professor. Julgar também importante, né? Que privilegia aí o pacto federativo, né, a dignidade da pessoa humana, apesar de, como você bem disse, né, trazer uma certa intranquilidade social para aquela população local aí, né? Mas fica aí atendido a dignidade humana e o pacto federativo. Pessoal, eu trago aqui um julgado agora da 5ª turma envolvendo direito processual penal, em que foi o que aconteceu no caso concreto, né? O STJ, há algum tempo, ele já vinha entender no sentido de que quando o juiz, né, o tribunal, melhor dizendo, quando ele for julgar um recurso de apelação da defesa, portanto, apenas a defesa recorreu. O tribunal, se ele afastar alguma valoração negativa de alguma circunstância judicial, né, na fixação da pena base, ele fica obrigado a reduzir proporcionalmente a pena, sob pena de violação do non bis in idem, do non reformatio impedius, né? A aplicação, né, no CPP, ele prevê que
quando houver um recurso exclusivo da defesa, não pode haver piora da situação do réu, haja vista, né, esse instituto da non reformatio in pes. Houve a mudança de entendimento do STJ, porque o STJ, ele anteriormente sufragava esse entendimento no sentido de que, se o juiz ele até alterasse ou até inovasse a fundamentação, mas a pena sendo mantida igual, não haveria nenhuma violação a non reformatio in pes. Esse era o entendimento antigo, havia uma divergência, né? Mas o STJ acabou pacificando, acabou com a divergência, a terceira sessão, e passou a entender que quando o juiz, por exemplo, para ficar mais claro ainda, imagina que o juiz, ao dosar a pena base, primeira fase da dosimetria da pena, ele valora negativamente 3 circunstâncias judiciais. A defesa apela, recurso exclusivo da defesa, portanto, e quando chega lá no tribunal, o tribunal ele afasta, né, a valoração negativa de 2 circunstâncias judiciais e mantém apenas uma. E ele mantém igual a pena que o juiz de primeiro grau havia aplicado. Ora, pessoal, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo é que essa única circunstância judicial remanescente, ela foi fortalecida, ela foi incrementada. No sentido de quê? Por quê? Eu tinha 3 circunstâncias judiciais segurando aquela pena, vamos supor uma pena de 10 anos. A partir do momento que o tribunal afasta 2 circunstâncias judiciais e apenas agora uma única circunstância judicial segura aquela pena de 10 anos, significa dizer que essa única circunstância judicial ela foi robustecida, ela foi fortalecida. E isso configura, sim, no novo entendimento do STJ, que é o que está válido hoje, configura, sim, violação a non reformatio in pes. Portanto, haveria aí um prejuízo ao réu causado, né, numa decisão do tribunal, apreciando, julgando um recurso exclusivo da defesa. Portanto, violação da non reformatio in pes. Pois bem, o caso aqui que estou a comentar, ele envolveu revisão criminal. E o que foi que fez o STJ? Ele aplicou esse mesmo entendimento que eu acabei de falar para vocês para a revisão criminal. Até porque, pessoal, vocês sabem que a revisão criminal, né, é uma ação autônoma de impugnação, é uma ação penal, ela não é recurso, né, a despeito de previsto lá no CPP, dentro do capítulo de recurso, mas não é recurso porque inaugura uma nova relação jurídica processual. Não é um prolongamento da mesma relação jurídica processual, como acontece com os recursos, tá bom? Então, nesse caso, o que acontece? Com base lá no 621 do CPP, pode, né, o próprio réu, né, o próprio peticionário chamado, ele pode manejar uma revisão criminal, ou seu defensor privado ou público, né, ou até no caso de morte, até um parente pode fazer isso, o CAD, né, o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, podem manejar a revisão criminal com o intuito de quê? Ora, de absolver o réu, surgindo uma prova nova da inocência, por exemplo, diminuir a pena, reconhecer alguma nulidade, né? Então, veja, a revisão criminal ela pode ter como fundamento também a diminuição de pena. No caso aqui, ela justamente envolvia uma diminuição de pena. Por quê? Eu falei de circunstância judicial, mas o caso também pode ser aplicado para as agravantes. No caso concreto, pessoal, o tribunal, ele afastou a agravante da reincidência, né? Realmente reconheceu que o juiz incidiu em erro injudicando ao ao reconhecer a agravante da reincidência, o tribunal, julgando o recurso exclusivo da defesa, acabou afastando a reincidência, só que ele utilizou a situação fática para aumentar, para incrementar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, né? Portanto, lá na fixação da pena base. Ou seja, a pena, ela se manteve igual, né? Portanto, poderia se argumentar de que não houve nenhum prejuízo para o réu, já que não houve um agravamento da pena. Mas, lembra do julgado anterior, do entendimento anterior que eu comentei para vocês? Então, o STJ ele acabou ampliando esse julgamento também, né, adotando esse mesmo entendimento para a revisão criminal, de modo que, se no recurso exclusivo da defesa, o tribunal ele afastou a agravante da reincidência, ele fica obrigado a reduzir proporcionalmente a pena aplicada. Ele não pode, pessoal, ainda que aplicando como reconhecendo uma outra agravante, mantendo uma outra agravante, melhor dizendo, né? Ou até utilizando aquela situação fática para, na outra fase, da primeira fase da dosimetria da pena, valorar negativamente uma outra circunstância judicial, de modo que a pena ficasse igual, ainda assim, isso não é possível, porque configuraria um prejuízo para o réu em recurso exclusivo. Então, o que eu falei relativamente à circunstância judicial, agravante também vale para majorante.
De modo que, se o tribunal ele afastou a majorante, também fica obrigado a reduzir proporcionalmente uma pena, né? Majorante é a mesma causa de aumento de pena, né? Ele fica obrigado a reduzir proporcionalmente a pena, não pode manter a mesma pena, porque, como diz, isso significaria incrementar, fortalecer aquela majorante que remanesceu. Logo, isso configuraria, sim, uma violação a non reformatio in pés. Então, resumindo aqui, pessoal, quer seja em julgamento de recurso exclusivo da defesa, quer seja em julgamento de revisão criminal, que é uma ação, né, que ela só existe para a defesa, em homenagem ao favor rei, é uma ação de exclusivo uso da defesa, até a doutrina que entende que o MP poderia ajuizá-la, mas desde que a favor do réu, mas não é o que predomina. Nesses casos, quer seja em recurso, quer seja em revisão criminal, se o tribunal ele valorar de forma neutra uma determinada circunstância judicial que o juiz de primeiro grau valorou desfavoravelmente ao réu, ou então se o tribunal afastar alguma agravante, ou ainda se ele afastar alguma causa de aumento de pena, fica obrigado a reduzir proporcionalmente a pena. Bom, então esse foi o julgado. Bem interessante, né, professor Gerson? E a gente vê aquela visão da reformatio impérios não apenas no aspecto quantitativo, mas também no aspecto qualitativo que a doutrina fala, né? Então, já tivemos um julgado, inclusive, da terceira sessão, embargos de divergência sobre esse ponto, e aqui está sendo aplicado, né, especificamente numa revisão criminal, mas a mesma lógica, né? Então, nós vemos uma diretriz jurisprudencial já consolidada aqui no STJ. Pessoal, com isso nós encerramos mais uma edição do nosso Enfermagens em Pauta, edição de número 72. Esperamos vocês na próxima. Obrigado por terem nos acompanhado. Esperamos que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para ver ali os exemplos que nós trazemos, didáticos, práticos, e com isso fixar bem esses temas julgados pelos tribunais superiores e sigam firmes aí nos estudos. Grande abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e a todas e até o próximo Enfermagens em Pauta.